E chegamos ao final da nossa série, onde eu apresentei para vocês várias alternativas pelas quais você pode comprar o seu imóvel. Falamos de consórcio, falamos de financiamento, falamos de investimentos e depois você comprar. Mas hoje, se eu tivesse que fazer uma escolha para adquirir um imóvel, eu não escolheria apenas entre financiar e investir. Eu uniria as duas opções. Exatamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia onde você consegue unir o útil ao agradável. Ou seja, comprar o seu imóvel por meio do financiamento e ter o imóvel imediatamente e mesmo assim investir. E no longo prazo, essa estratégia vai trazer um patrimônio acumulado para você maior do que se você tivesse adquirido imóvel apenas utilizando consórcio ou financiamento. Então esse vídeo é um vídeo importante que você tem que assistir até o final. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você como sempre. Antes de prosseguir, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão todo o conteúdo que fizermos. Como eu disse, essa é a quinta aula, é o quinto episódio de uma série que estamos fazendo e apresentando para vocês as melhores oportunidades, as melhores opções ou as mais utilizadas, né, quando eu falo de adquirir um imóvel. Falamos de consórcio, falamos de financiamento, falamos de você investir e depois comprar. Então você tem que assistir essas outras séries, na verdade essas outras aulas da série, porque são aulas muito esclarecedoras e quebram alguns mitos envolvendo, por exemplo, consórcio, envolvendo investimentos. São vídeos que você com certeza tem que assistir também. Mas no vídeo de hoje, o que eu vou dizer? Rodrigo, eu estou assistindo esse vídeo, essa série, porque eu quero comprar um imóvel. E eu não posso entrar no consórcio e esperar ser contemplado, ser sorteado, e também não posso juntar o dinheiro, investir o dinheiro para depois comprar. Eu preciso de um imóvel imediatamente. Vou direto para o financiamento? Você vai para o financiamento, contudo, você vai utilizar uma estratégia extra, que vai unir o financiamento com os investimentos. Vem aqui para a tela do computador para você ver as premissas que vamos utilizar nessa estratégia. Vem comigo. Então as premissas são aquelas que a gente estabeleceu lá no primeiro vídeo dessa série. Ou seja, imóvel de 300 mil reais. A entrada desse imóvel será de 20%, que são as regras do financiamento, que será de 60 mil reais. O financiamento, o valor financiado será de 240 mil reais na tabela saque, que é aquela tabelinha que eu já falei que ela começa com um preço um pouco alto. As parcelas são altas, mas as parcelas vão diminuindo conforme o tempo vai passando. Vamos considerar que os juros da aquisição desse imóvel é de aproximadamente 10% ao ano. Vamos considerar ainda a valorização do imóvel de 6% ao ano, que é a média aí no nosso país, bem como a rentabilidade dos seus investimentos também de 10% ao ano. E o que é que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar aquele dinheiro que você iria pagar no consórcio e você não vai cair mais na armadilha do consórcio, você vai trabalhar de forma mais inteligente. E você vai fazer o quê? Você vai adquirir o imóvel e vai começar a pagar a parcela do seu financiamento e depois, com o restante, com o saldo positivo, fazer os seus investimentos. Vou mostrar para você como é que isso aqui vai funcionar. Lembre-se que eu falei para você, quando eu falo do consórcio, o consórcio ele começa com uma parcela baixa, contudo, devido à valorização do imóvel, essa parcela vai subindo com o tempo. Ou seja, as parcelas são crescentes, elas aumentam conforme o tempo vai passando. E isso muitas pessoas não sabiam. Quando eu falo do financiamento, por sua vez, é diferente. No financiamento eu começo com uma parcela um pouco alta, mas conforme o tempo vai passando, essa parcela vai decrescendo, ou seja, ela vai diminuindo. E é exatamente aqui, observando esses dois cenários, que você vai utilizar essa estratégia. Porque você vai pegar o dinheiro que você colocaria no consórcio, vai financiar o seu imóvel, vai ter o imóvel imediatamente e mesmo assim vai investir. Então, utilizando essa sua estratégia, nessa próxima tabela você verifica como que fica. Vamos lá. A parcela que você pagaria de financiamento. Vamos utilizar um período aqui de 15 anos para a gente poder fazer os nossos cálculos. No financiamento, você começa pagando uma parcela de aproximadamente R$ 2.670. Isso, comparado com a parcela do consórcio, quando você começa a pagar, não sobraria dinheiro para você investir, porque o consórcio você pagaria apenas R$ 2.000. Então, no primeiro ano, nos 2, 3, 4 primeiros anos, não sobra dinheiro para você investir. Contudo, utilizando essa estratégia, no quinto ano, já começa a ficar interessante. Por quê? A parcela do seu financiamento imobiliário cai para aproximadamente R$ 2.330, enquanto o que você estaria pagando de consórcio seria R$ 2.530. Já começa a sobrar R$ 200 por mês para você investir. Depois de 10 anos, a parcela do financiamento aproximadamente R$ 1.990, enquanto a parcela do consórcio seria de aproximadamente R$ 3.380. Sobra
R$ 1.390 para você investir. E assim por diante. Lá no 15º ano, o que vai estar acontecendo? A parcela do financiamento vai estar de aproximadamente R$ 1.670, enquanto que a parcela de um consórcio estaria algo perto de R$ 4.510. R$ 2.840 para você estar investindo. Fazendo isso, você fez isso durante o período de 15 anos. Rodrigo, por que 15 anos que eu vou fazer essa estratégia? Porque durante esse período de 15 anos é o período que seria o período do consórcio. Depois disso, você não vai mais investir. Você vai utilizar só o saldo que você fez até então. E ainda vai continuar pagando o seu financiamento. Então vai ficar dessa forma. Após 15 anos, qual é o cenário em que você vai se encontrar? O imóvel vai ter valorizado de 300 mil para 719 mil reais. Isso você já sabia. Você ainda não terminou de pagar o financiamento. Você ainda deve 120 mil reais. Contudo, o seu patrimônio líquido no imóvel é de aproximadamente 600 mil reais, 599 mil reais. E você terá de investimentos, utilizando essa estratégia após 15 anos, 330 mil reais. Somando o seu patrimônio acumulado com o imóvel, você tem um patrimônio total de aproximadamente 929 mil reais. Observe como esse valor já é maior ao que você teria alcançado, por exemplo, se você tivesse feito consórcio. E terminou depois de 30 anos o seu financiamento, qual que é o cenário? Você terá um imóvel que passou de 300 mil reais 30 anos antes para um imóvel que vale 1,72 milhões de reais. Além disso, o seu imóvel está quitado, o seu financiamento está quitado e aqueles investimentos que você fez nos 15 primeiros anos e você não fez mais nenhum aporte. Você parou de investir 15 anos atrás. Você só deixou rendendo os seus 330 mil reais. Esse valor terá se transformado em 1.380 mil reais. Somando o imóvel de 1,72 milhão mais o seu patrimônio financeiro acumulado que ficou rendendo esses 15 anos de 1,380 mil reais, você terá um patrimônio final de aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais. Observem como essa estratégia pode ser financeiramente vantajosa comparada apenas com o financiamento e apenas com um consórcio. E já vamos partir para esse próximo slide, aonde eu faço a comparação de todas as estratégias que eu trouxe para você na série. Observe aqui como que fica a comparação de todas as estratégias. Se eu estivesse falando do consórcio, como é que ficaria? Imóvel de 300 mil, nós compramos por 300 mil, teríamos desembolsado no consórcio 860 mil e ao final de 30 anos teríamos o patrimônio de 1,72 milhão. Por sua vez, se eu tivesse feito apenas o financiamento no período de 30 anos, o imóvel também de 300 mil reais que eu comprei, eu teria desembolsado 661 mil reais e teria, ao final de 30 anos, também um patrimônio de 1,72 milhão de reais. Por sua vez, se eu tivesse feito o seguinte, se eu tivesse financiado e investido a diferença, que é o caso da estratégia que apresentamos nesse vídeo, eu teria também adquirido imóvel de 300 mil. Eu teria desembolsado de dinheiro que eu paguei, tanto investindo quanto pelo imóvel, 860 mil e teria, ao final de 30 anos, um patrimônio acumulado de 3 milhões e 100 mil reais. E nós mostramos ainda, no vídeo anterior, a estratégia daquelas pessoas que conseguem esperar e investir. Essa pessoa, além de conseguir comprar o imóvel à vista, né, e também o imóvel de 300 mil, ela terá desembolsado também o patrimônio, também o valor de 860 mil, porém, no final de 30 anos, para essa pessoa que apenas investiu, depois de 15 anos comprou imóvel à vista, essa pessoa tem um patrimônio acumulado de 4 milhões 570 mil reais. Então você observa aqui que eu tenho 4 estratégias. O mesmo imóvel foi adquirido. Contudo, uma única decisão financeira transforma e multiplica o patrimônio após 15 ou 30 anos. E você observa que a pior das escolhas, com base nas premissas que utilizamos e nos cálculos que fizemos, é o consórcio, que é vendido pelos brasileiros como a melhor das escolhas ao adquirir o seu imóvel. Então volta aqui comigo. Alguns pontos interessantes que esses cálculos te mostram. Primeiro, que ao final de 30 anos, tanto o financiamento quanto o consórcio, eles tendem
para o mesmo final, que é o imóvel ter o mesmo valor. A valorização do imóvel é a mesma, seja se você comprou por consórcio ou por meio do financiamento, que é de 1,72 milhões ali, como eu falei. Outra coisa, no consórcio, a única coisa que eu consigo enxergar de facilidade e de vantagem do consórcio é o efeito psicológico de você ficar menos tempo pagando algo. Porque no consórcio é 15 anos o prazo. Quando eu vou para o financiamento, é diferente. Eu fico por 30 anos pagando, só que também eu tenho um efeito financeiro que eu pago um valor menor. E isso ficou comprovado para você aqui por meio das nossas estatísticas. Além disso, quando eu falo daquela pessoa que pode esperar, não precisa do imóvel agora, ela apenas investe, ela consegue investir, comprar o imóvel à vista e mesmo assim lá no final, depois de 30 anos, ter um patrimônio quase 3 vezes mais do que quem financiou ou quem fez o consórcio. E mostramos aqui ainda, para aquelas pessoas que não têm essa possibilidade de aguardar, elas precisam do imóvel imediatamente, ela consegue sim fazer o financiamento e se ela tiver a disciplina de investir aquilo que ela pagaria no consórcio, ela consegue também um patrimônio considerável. Não chega a ser melhor do que aquele que apenas investiu, mas já é 2 vezes mais ou 2 vezes melhor do que aquele que financiou ou apenas fez o consórcio. Então vamos voltar aqui para a tela do computador para nós classificarmos em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar qual a melhor estratégia, na minha visão, para você adquirir o seu imóvel. Vem comigo. Então aqui no slide você observa que eu classifiquei as 4 estratégias em primeiro, segundo e terceiro lugar. Essa classificação ela está levando em consideração o quê? O patrimônio acumulado no final, bem como a melhor estratégia financeira. Então em quarto lugar ficou o consórcio, tá bom? O consórcio nós mostramos por meio de números que ele tem um custo maior, inclusive, que o financiamento quando eu falo do imóvel de 300 mil reais. Qual que é a vantagem do consórcio? Em 15 anos, você quitou o consórcio. Isso é uma vantagem psicológica muito boa. Porém, pode demorar muito para você ser contemplado. Vai depender de sorteio, vai depender do lance que você der. Por isso ficou em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu venho para o financiamento, que no longo prazo nós vimos que terá um efeito final idêntico ao que acontece no consórcio. O patrimônio final será o mesmo. Porém, nós mostramos por número que, neste caso, o financiamento ou desembolso um valor menor. Por isso ele ficou em terceiro lugar, com a vantagem de que, no financiamento, eu utilizo o imóvel imediatamente. Eu não preciso esperar ser sorteado. Eu financiei, eu já tenho um imóvel disponível para eu poder estar utilizando, tá bom? Então isso traz uma maior flexibilidade. Além disso, eu pago juros elevados? Pago. Mas esses juros, fazendo a conta final, me transformam, ou seja, fazem com que mesmo que eu pague os juros, esses juros são menores do que eu pagaria, por exemplo, na valorização da carta de crédito do consórcio. Em segundo lugar, ficou eu investir e comprar depois. Neste caso aqui, eu terei o maior patrimônio dentre todas as alternativas no final do prazo. Contudo, exige disciplina e paciência. E como eu disse, nem sempre as pessoas têm o tempo disponível para poder investir e depois comprar o imóvel. Às vezes, eles precisam comprar o imóvel imediatamente. Então, nessa segunda estratégia, eu teria que adiar o sonho da casa própria. Por isso, eu classifiquei em primeiro lugar, embora não seja o maior patrimônio, essa nossa estratégia que apresentamos nesse vídeo, aonde eu vou financiar e investir a diferença. Nesse caso, eu vou morar no imóvel imediatamente, eu tenho ele desde o meu primeiro dia, eu aproveito o poder multiplicador de juros compostos ao meu favor, eu vou acumulando um patrimônio em paralelo, e isso traz o maior equilíbrio entre a qualidade de vida e a riqueza no longo prazo. Então essa é a classificação, na minha opinião, da melhor estratégia para você adquirir o seu imóvel. Inclusive, essa estratégia ela é pouco discutida, tá? Mas ela é muito utilizada por investidores experientes porque ela traz um equilíbrio entre tempo, conforto, bem como a construção do patrimônio, em vez de você apenas maximizar um desses elementos. Essa estratégia que aqui apresentamos nesse vídeo, que aqui está em primeiro lugar, na minha opinião, é a estratégia que eu, Rodrigo, utilizaria se eu fosse comprar um imóvel hoje. E chegamos ao final da nossa série. Apresentei para vocês alternativas, as mais conhecidas, envolvendo as opções para você fazer o seu financiamento imobiliário. Falamos de consórcio, falamos de financiamento, falamos de investimentos. E essa quarta estratégia aqui, para mim, é a melhor de todas, que une a parte de investir e também de financiar. Não existe certo e errado na estratégia que você já escolheu ou vai escolher para adquirir o seu imóvel. O que existe sim é uma escolha que você vai fazer de tempo, de dinheiro, de equilíbrio, de liberdade. Isso tudo você vai pôr na ponta do lápis e vai ver o que é melhor para você, porque
Quando eu falo de imóvel, nem sempre é só a parte financeira, tem a parte psicológica também envolvida e devemos respeitar isso. Mas agora você tem conteúdo suficiente para saber financeiramente qual é a melhor opção. Essa série deu um pouquinho de trabalho. Se você gostou da série, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Pelo menos dando os parabéns. Ou se tiver uma crítica também, faz as críticas aqui, é importante. Crítica construtiva para a gente poder melhorar. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Não esquece de compartilhar com os familiares, com os amigos, para que mais pessoas saibam a melhor alternativa para adquirir o seu imóvel. Não esqueça ainda de assistir os outros episódios da série. Se você ainda não assistiu, vai assistir a de consórcio, que está bem legal, a de financiamento, a de investimentos, para que você tenha uma gama maior de alternativas para você poder estar escolhendo, tá bom? Eu queria te agradecer mais uma vez pela sua companhia, obrigado pela sua paciência, eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, fica com Deus.